Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos vocês que estão em suas casas, nos assistindo agora nesse momento. Quando eu estava vindo para cá, eu estava acompanhando via YouTube a nossa sessão aqui e muito me chamou a atenção as palavras e a proposição do vereador João Batista. Mas antes de falar nisso, eu quero só fazer um adendo aqui, nessa discussão que foi aberta aqui com a indicação do vereador Kleiber. Como o pastor João Batista muito bem colocou, o que ia acontecer pós-pandemia seria idêntico ao que acontece pós-guerra. E de uma forma pior, porque como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos poucas imagens dos horrores de uma guerra. As imagens eram em preto e branco, não chegavam em tempo real e poucas pessoas tinham acesso. Basicamente, os europeus e americanos e japoneses. E foram eles quem mais sofreram de forma psicológica depois da guerra. Já na pandemia, não. Hoje, as informações, elas são em tempo reais. Nós estamos aqui nesse momento falando e o mundo inteiro está nos ouvindo ou assistindo. Para quem quiser, logicamente. E aí as imagens que eram veiculadas durante a pandemia, aquelas pessoas sofrendo nos leitos de hospitais, sendo entubadas, aquela respiração que causava pânico e terror a toda e qualquer pessoa que assistia aquela imagem, ela ia fazer um estrago, e esse estrago foi anunciado, inclusive pelos especialistas na época. Eu sou prova disso. Nos primeiros dias em que chegou a notícia, se me falha a memória, foi dia 17 ou foi dia 18 de março. Eu estava na escola de Nossa Senhora, comecei a dar minha aula, e aí chegou a notícia que era para suspender as aulas devido à pandemia, conversar com os alunos, conversar nos grupos do WhatsApp com os pais e explicar os motivos. E se fizeram os decretos. E aí eu fui para a minha casa, apreensivo, porque quando a idade chega e nós somos pais, e aí a gente começa a entender o porquê dos nossos pais terem sido tão preocupados conosco. E aí a gente só entende o que é um pai quando a gente se torna um. E aí minha preocupação era ver minhas filhas longe daquele perigo. O interessante é que o pai e a mãe nunca estão cientes do perigo que está correndo. O importante é proteger os filhos. E aí a cada dia que passava, eu assistia os noticiários, os jornais, e chegou um momento, na segunda semana, chegou um momento que eu não estava conseguindo dormir. 2 horas da manhã, vereador João Batista, 3 horas da manhã, e eu aqui procurando notícias no mundo inteiro via celular. Até que amanheceu o dia, eu cansado, nervoso, e aí minha mulher olhou para mim e disse, você não dormiu ainda? E aquilo foi, graças a Deus, algo que mudou o meu pensamento. A partir daquele dia, eu conversei em casa. Nós temos o hábito na nossa casa de almoçarmos, de tomarmos café e de jantarmos, sentados todos na mesa. E aí, naquele dia, eu tomei a decisão com a minha esposa de não mais assistirmos o jornal, de não mais procurarmos notícias sobre o avanço da pandemia, porque aquilo não estava nos fazendo nenhum bem. Era um terror que estava tocando e a gente sabia que, assim como eu, muitos outros estavam tendo aquela mesma atitude. E aí, o pós-pandemia está causando isso, que é o pior de todos. Se o vírus é invisível, o problema psicológico é tão invisível quanto o vírus. E é mais mortífero do que o vírus. Porque uma pessoa que não está em sã consciência,
ela pode representar um perigo para ela e para todos os que estão ao seu redor. E uma família que está com uma pessoa passando por esses problemas, é uma família que não vai ter paz e não vai ter equilíbrio. O emocional dessa família vai embora. E aí nós temos todos que darmos as mãos e tentar amenizar o problema antes que ele saia do controle e seja irreversível. Além disso, quando eu estava vindo para cá, como eu falei anteriormente, eu estava escutando as suas palavras, vereador João Batista, atentamente. E o senhor chegou aqui com uma proposição super interessante, na qual eu já defendi várias vezes. A questão de se colocar o peixe na merenda escolar, para os nossos produtores rurais, vou falar popularmente, é uma mão na roda. É tudo de bom e necessário que os produtores querem. Porém, antes de fazermos isso, nós temos que fazer algo muito mais importante antes de tudo. Quando eu fui gestor do Tristão de Barros, com muito orgulho, nós recebíamos lá, da agricultura familiar através do compra direta, peixe, o frango caipira, vereador Bastião, a carne de bode, daqui, dos produtores aqui do nosso município. Porém, 2011, se me falha a memória, 2010, 2011, veio uma lei, né, questão sanitária também, e determinou que os produtores rurais do município só poderiam vender esses produtos, inclusive para os órgãos públicos, principalmente para os órgãos públicos, como prefeitura, como prefeitura, Estado e governo federal, se o município tiver o SIM. É o selo de inspeção municipal de todos os produtos de origem animal. Fazem 6 anos, vereador João Batista, que eu entro todo ano, a cada 3 meses, a cada 6 meses, com um requerimento, uma indicação e continuo levantando a bandeira. Nossos produtores só vão poder vender o peixe se o município criar o seu selo de certificado municipal, de inspeção municipal. Sem ele, tudo vai por água abaixo. Eu estive na Secretaria de Agricultura, conversando com o Lucas Galvão, o secretário, semana passada, e ele me falou desses cursos que estão sendo ofertados. Semana passada teve um de criação de suínos. Super importante essa capacitação. Hoje o senhor estava relatando o da piscicultura, que ele também me falou. Eles estão oferecendo cursos, capacitação para a criação de galinhas. Eu fiz aqui uma batalha, uma cruzada, inclusive coloquei emenda e fiquei satisfeito no dia que o município adquiriu, para o melhoramento genético, Perdão, essa crise de garganta está acabando comigo. Os sêmens, para melhorar geneticamente o nosso rebanho. Mas, se o gestor não for sensibilizado, se ele não entender a importância do selo SIM, os nossos produtores só vão continuar a vender hortaliça e frutas para compra direta. É inadmissível, vereador Edmilson, o senhor que hoje mora lá na região do Totoró, que o senhor, no seu caminho para a sua casa, veja a quantidade de gado que é criado pelos produtores da região do Totoró. Nós que somos uma das maiores bacias leiteiras do estado do Rio Grande do Norte. E o produtor não poder vender um único litro de leite para o município. 30%, vereador Charles, do recurso que vem para adquirir a merenda escolar
ela deve ser para aquisição de produtos da agricultura familiar. E o nosso agricultor, vereador João Batista, ele não pode vender, porque o gestor, 6 anos, ele não teve condições, não teve coragem ou não teve vontade de criar isso. E todos nós temos um celular. Busque aí o que é necessário para implantar o Selo Sim no seu município. Busque, presidente desta casa, vereador Edmilson, busque aí no seu celular, no Google, e coloque aí o que é necessário para que um município crie o seu selo, o Sim, o de inspeção municipal, para que os seus agricultores possam vender um ovo, um mel, uma carne de porco, de bode, de gado, um peixe, todo e qualquer produto de origem animal. É nada, só depende da vontade. É contratar profissionais, se o município não dispõe, é contratar esses profissionais para darem o certificado de autorização técnica, única e exclusivamente isso. Vereador João Batista, eu tive o prazer de estar em Natal, na Assembleia Estadual, na audiência pública que foi feita pelo deputado Walter Alves, lá no início dos anos 2000, quando ele trouxe para o Rio Grande do Norte, através da Assembleia Legislativa, o Selo Sim. Todas as associações de criadores, de gado, de ovelhas, de suínos, estavam lá e batiam palma, porque ele ia vender pelo preço justo. Eu lembro dos produtores do município de Coas Novas, porque eu, enquanto gestor, eu recebia a nota fiscal dos produtos e eu olhava aqui e ficava satisfeito naquela época, em 2008, 2009, 2010. Por quê? Porque ele vendia um frango caipira no preço que é vendido no supermercado. Então o produtor, ele tinha condição de continuar vivendo da terra, ao invés de ter que vender para o atravessador, que vai vender para outro atravessador, até chegar no consumidor final, que somos nós. Muitas vezes nós compramos um peixe, o quilo R$20, mas o produtor ele vende de R$4, R$5. E ele tendo essa oportunidade, ele vai melhorar a sua renda e, consequentemente, ele vai ter uma vida mais digna e ele vai poder continuar sobrevivendo da terra. E eu não estou aqui, vereador João Batista, querendo desmotivá-lo. Muito pelo contrário. Eu quero lhe parabenizar por trazer para cá essa luta. E eu quero lhe convidar a se somar a essa nossa bandeira. Porque não vai ter venda do peixe para compra direta do município de Coas Novas se nós não tivermos o Selo Sim. E o Selo Sim é sim uma única questão: a falta de vontade. Porque está aí no Ministério e está no Google as informações para quem quiser. Tanto da Educação, o Ministério da Educação, como o Ministério da Agricultura. O que é necessário para que um município ele tenha o seu próprio selo. E eu vejo outros municípios, menores do que Coas Novas, que fizeram e estão prestigiando o produtor rural. E eu falo isso, meus amigos, porque eu posso estar vendo aqui uma luta perdida. Eu posso estar vendo aqui uma luta de um melhoramento genético do rebanho. Eu posso estar vendo aqui a luta de trazer cursos de capacitação para melhorar a produtividade dos nossos produtores rurais, mas sem eles terem a condição e a capacidade de poderem vender seus produtos para os órgãos públicos, inclusive o privado também,
Porque os nossos produtores não podem vender os seus produtos, colocar lá o seu rótulo para o Venâncio, para a Rede Seridó, para qualquer outro comércio. Eles não podem. Não podem, infelizmente. Mas se nós estivéssemos aqui, as coisas mudariam. Pois não, pastor? Vereador. Obrigado, Marcos, vereador. Uma coisa, eu desconheço boa parte dos méritos, porque em chegando aqui, claro que essas vivências, as lutas, as discussões já foram mantidas, mas uma coisa eu queria me somar a Vossa Senhoria, que é exatamente a saída que nós temos ao alcance da mão, que é vitalizar o campo. Você não brinque, são 8 bilhões de habitantes nesse mundo. Um dos grandes problemas que nós temos não é por outra razão, é por alimentação. Em qualquer circunstância você pode parar de algumas coisas, mas você não pode parar de comer. O campo está sendo desocupado, todos nós sabemos disso, não é novidade. Por quê? Porque ele deixa de ser viável. O homem mais maduro se mantém no campo, porque talvez ele não queira mais viver na cidade. Mas quem vai viver no campo depois dele? Quando há viabilidade, vereador, o homem mais jovem fica. Hoje, o cara que nos recepcionou em Lagoa Nova, o Misael, ele é muito novo, talvez ele tenha um pouco mais da metade da minha idade, conduzindo de forma primorosa um projeto sensacional. E o bom, o cara tornou-se um entendido do assunto, ele fez a justificação lá para todo o grupo de uma forma tão primorosa que eu fiquei impressionado com a capacidade. Então, é o cara que está fazendo e é o cara que sabe o que está fazendo. O que me animou hoje é que SEBRAE e Prefeitura se associam. E, por parte do SEBRAE, hoje nós vimos a exposição de que o projeto, pelo menos da piscicultura, é levá-lo até o status de devidamente legal. Criando, inclusive, uma marca para o peixe potiguar, talvez associando com as novas a outras iniciativas, como a de Lagoa Nova, e um fato que ele citou, e aí seria talvez a minha principal contribuição. Alguém perguntou, inteligentemente, se todo mundo aqui resolver produzir peixe, vai sobrar peixe no mercado, o preço cai e torna-se viável. E aí o Canidé, que estava representando o SEBRAE, com uma experiência vasta no cooperativismo, etc., ele disse, não. Em alguns municípios, como por exemplo citou Lagoa Nova, quando a oferta tornou-se maior do que a procura, criou-se dispositivo para que a prefeitura ajudasse no consumo. Peixe da Semana Santa, compra todo na localidade, zerou o estoque de peixe e permitiu que o produtor começasse novamente a produzir peixe sem ter um estoque represado. Eu não sei, desconheço o mérito da questão que Vossa Senhoria está, embora creia perfeitamente que seja de acordo com o que o senhor está descrevendo. Mas nós teríamos que obrigatoriamente avançar nessa direção, porque não é por uma imposição, não é por uma sugestão, mas é por uma necessidade primais. A nossa saída econômica passa pelo agro. O pequeno agro, o micro agro, o empreendedor que está na agricultura familiar e pode expandir o seu negócio, melhorando a sua lucratividade e mandando a mensagem para os seus filhos, para os seus netos, o campo é viável. Porque na hora que o campo é viável economicamente, eu mesmo não trocaria o campo pela cidade. Inclusive, trabalho com a hipótese, com a possibilidade de me firmar na atividade agro, que estou começando agora de forma muito modesta, mas se desse certo, eu não teria nenhuma dificuldade de me mudar para a Malhada da Areia e tornar-me um morador permanente e um pequeno produtor. Nós precisamos sim, eu não sei exatamente como, não estarei aqui talvez no final dessa demanda, mas continuarei sendo cidadão e gostaria de ver, independente de qualquer outra coisa, avanço na direção para que o homem do campo, em produzindo, pudesse vender em todo e qualquer lugar, inclusive para um dos maiores consumidores, que é exatamente o poder público. Eu torço e a minha motivação se manterá, porque eu sei que Vossa Senhoria continuará aqui, continuará levantando essa bandeira,
E o levante de uma bandeira, mais cedo ou mais tarde, a gente vê o resultado. Às vezes a gente é o cara que é chamado para plantar, o outro é chamado para regar. E Deus dá o crescimento. Mas eu sou esperançoso que o campo seja uma alternativa viável para se viver e para se ganhar a vida também. Obrigado. Eu que agradeço suas palavras, eu partilho do seu pensamento. Para mim não interessa quem vai fazer. O que me importa é que faça. A batalha que eu travo aqui para que o prefeito crie o selo SIM no município de Coarre Novos é para que haja permanência de toda uma geração que pode a qualquer momento ir embora. Se não tiver nenhum atrativo para esses jovens, eles vão embora para a zona urbana. O Totoró é prova do que eu estou falando, o vereador Iranils, que tem família naquela região, o vereador Edmilson, que mora lá, o vereador João Gustavo, que também mora lá, sabe muito bem disso. Quantas casas nós temos naquela região do Totoró? Quantas casas nós temos ali, né, abandonadas? Casas de pessoas, de famílias, que há 20, 30 anos atrás nós tínhamos o prazer de chegar no Totoró e sentar no alpendre, tomar uma água, tomar um café, conversar com aquelas pessoas, e o futuro que elas vislumbravam era o do presente, de permanecerem com suas famílias no campo. Só que o campo, as iniciativas públicas, elas não evoluíram, ao contrário, infelizmente elas regrediram. A gente vê, por exemplo, uma Emater que foi referência, que todo agricultor procurava a Emater e saía de lá satisfeito com todo o acompanhamento que eles tinham, principalmente o técnico. Hoje, a Emater, quantos agrônomos tem a Emater hoje? Olhe quantos anos não existe um concurso na Emater. Nós temos pessoas na Emater que fazem um trabalho, mas que não é o deles, e não foram capacitados para tal. Nós não temos mais o acompanhamento técnico como nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Não porque os profissionais que hoje estão não queiram, é porque os agrônomos, os técnicos, para acompanhar o homem do campo, a maioria se aposentou e não foi suprido, não foram substituídos. E a gente precisa disso aqui. A questão do selo SIM, imagine, eu ando a zona rural, como o vereador Bastião sabe, basicamente toda semana. Eu chego aqui, vou lá na casa dos meus amigos, aquele açude cheio de água, prazer maior do mundo, o pessoal me chama para comer um peixe. Eu vejo um peixe bonito, peixe de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. Não é? Naqueles que ainda o açude não secou. Aqueles que o açude secou, você tem peixe de 700 gramas, de 800 gramas. E o camarada, ele não tem a quem vender, porque ele não tem um selo SIM. E aí, pastor, para ele, não interessa abandonar a pecuária para simplesmente passar o dia todinho passando rede e tirando rede dentro d'água para vender o quilo a R$3. Então imagine que o camarada vem buscar o peixe, tira o peixe e compra por R$3 o quilo. E chega na nossa mesa por 20. Por isso que hoje o pessoal chega e diz, rapaz, você botou peixe aí? Eles dizem, não há o interesse. Eles preferem usar toda a água para irrigar o capim, a lavoura, mas não querem mais o peixe, porque é mais dor de cabeça do que benefício para eles. E mesmo aquele que não cria o peixe, mas que está lá irrigando o seu capim, e que está plantando o seu capim, com toda dificuldade, está criando o seu gado, ele quando vai vender, ele vende de forma irregular. Ele vende a alguém que vai vender a outra alguém, mas ele não tem o selo SIM. Ele não tem a inspeção do município.
Se bater uma fiscalização, arrebenta todo mundo. Mas eu não quero fiscalização. Eu quero seu Zé, Dona Maria, seu João, seu Chico, seu Antônio, seu Marcos. Eu quero ele vendendo a carne de gado de R$40 para a escola de Nossa Senhora. Eu quero ele vendendo o peixe de R$20 para a escola de Nossa Senhora. E aí sim, ele vai poder dar dignidade à família dele. E os filhos dele vão poder olhar para aquilo ali e poder dizer: pai, eu vou lhe substituir e vou manter o legado da nossa família. Se nós não tivermos isso, e se essa casa não entender, e não der as mãos, e buscar isso, esquecer suas bandeiras políticas, esquecer seus lados políticos, e defender todo mundo, o povo, e lutar por uma coisa simples, que vai beneficiar mais de 8.000 homens do campo, a gente vai continuar aqui pedindo esmola. Uma máquina para fazer um barreiro, uma máquina para cortar uma terra, uma máquina para limpar um terreno e uma máquina para fazer a silagem. Isso é pedir esmola. Dar condição do homem do campo crescer é dar condição para que ele venda o preço de forma justa, pelo que ele trabalha e pelo que ele merece. E aí ele vai ganhar de forma justa. E aí ele vai ter o seu sustento garantido. E aí sim, ele vai poder permanecer no campo e trabalhar de vida honesta e digna. E olhar nos olhos dos filhos e dizer: meu filho, não vá para a cidade grande. Estude e adquira todo o conhecimento do mundo para melhorar a sua produtividade. Pois não, vereador? Vereador, só para contribuir com a discussão, é de extrema importância, né? O sim, já foi discutido aqui outras vezes. O pastor acabou de falar aí que o SEBRAE, né, está em parceria com o município. A gente fica esperançoso que realmente progrida nessa direção, porque para que o município possa fazer a compra direta, é preciso também que o agricultor esteja regularizado. O sim é o único incentivo verdadeiramente que pode ser dado ao homem do campo, que cada vez mais o homem do campo está se evadindo das suas terras, das suas propriedades, e as pessoas estão viciadas, como bem disse você, vereador Marquinhos. Aqui me permita aqui a grosseria nas palavras, mas em puxar peito de vaca, em viver apenas do leite. Enquanto nós temos outras culturas, eu tive agora recentemente no Machinaré, e lá tem um camarada chamado Alexandre, pastor. Ele está com a criação de peixe. Eu fiquei entusiasmado, que eu vi realmente lá. Eu pretendo também no futuro, se Deus quiser, ingressar nesse caminho. É um caminho onde os custos, né, não é tão grande em relação à produção. Tem mecanismo hoje que ajuda muito o homem do campo a produzir e a ter êxito na sua produção. É preciso valorizar mais o homem do campo, porque é a única saída para o desemprego. As cidades estão crescendo com as pessoas que estão migrando do campo para a cidade e transformando uma verdadeira bolha de pessoas desempregadas. O campo é promissor, falta que as pessoas vejam isso. Os gestores que eu estou falando, né, precisam dar esse incentivo. Não é fácil viver do campo. Se você produz o leite e vende, por exemplo, para o governo do estado, é 60 dias para receber uma parcela. E não tem produtor do mundo que aguente, porque a loja de ração não aguenta vender com esse prazo. Se você tenta vender, eu vou dizer por mim, eu estive uma época, uns 2 anos atrás, tentando, né, migrar para esse ramo de venda, de atravessar a mercadoria do homem do campo. Eu queria vender galinha, queria vender ovos, vender nata, vender manteiga, tudo diretamente da roça para a capital. O mercado é gigante, é gigante. Eu visitei alguns hotéis da Via Costeira, o pessoal gostou demais, e eu digo logo que nas primeiras visitas, eu teria uma demanda alta, talvez eu não desse conta de comprar aqui. A única coisa que travou foi justamente esse selo sim, o selo de inspeção, porque se a vigilância sanitária talvez não funcione tão bem numa cidade pequena como a nossa, na fiscalização, mas na capital funciona de verdade, e a maioria daqueles empresários,
Eles não são da capital, são de outros estados, vêm apenas fazer um investimento, deixa lá um gerente. Então, tudo é comprado através de nota fiscal, com todas as garantias, com o que diz a legislação, com a inspeção federal, as validades, tudo certinho. Se não tiver, né, é o CIF, né? Sim. Selo de inspeção federal, o hotel não compra. E então fiquei travado aí, não tinha como vender um produto, né, diretamente do campo para um hotel. Então você vai comprar um ovo de uma galinha caipira, realmente lá do sítio, com o ovo você compra aquele ovo branco de granja. O sabor é completamente diferente. O mercado é grande, é promissor, mas precisa ter esse incentivo. Então esse assunto é muito pertinente, vereador Marquinhos, vereador pastor João Batista, e a gente precisa avançar nessa discussão para que a gente possa daí trazer soluções de verdade para o homem do campo, que é um sonho nosso, né, ver o homem do campo produzindo, para que a gente possa melhorar a questão fazer com que esses números caiam, né, para baixo, do desemprego, que a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm 100, 200 hectares de terra e não tem condições de criar um cabrito. Mas tem outras alternativas que, se talvez tivesse um incentivo e um pouquinho de terra tão pequeno, talvez tivesse uma renda satisfatória para a sua família. Então, quero parabenizar vocês pela oportuno aí da discussão, né, e dizer que me somo nessa luta também. E obrigado pelo tempo, vereador, que eu tomei muito seu tempo aí. Eu que agradeço suas palavras, vereador, porque isso é um tema super importante, porque diz aí respeito à vida de mais de 8.000 quase-novenses. E como o vereador ali falou ali, e o vereador João Batista também falou, se todo mundo começar a criar peixe, vai sobrar peixe? O preço vai cair? Não. Porque com o selo Sim, o poder público municipal ele passa a trabalhar diretamente com o produtor. Ele vai dar assistência técnica ao produtor. E aí nós vamos ter a parceria com o SEBRAE e com outros órgãos mais. E aí o quase-novense, ele é antes de tudo um homem inteligente. O sertanejo, ele é antes de tudo um batalhador. Eu vejo o exemplo de Acari. Acari, quando implementaram a questão do camarão em Acari, todos os pescadores começaram a criar, produzir e querer vender em maior quantidade o camarão do que o peixe. De repente, o que aconteceu? Tinha camarão demais. E aí, qual foi a saída? Beneficiamento do camarão. Passou a ter linguiça de camarão, festival do pescado, o carro-chefe era o camarão, vários pratos vendidos ali, não é? Nós tínhamos ali a pousada do Gargalheiras e um barzinho lá na prainha do Gargalheiras. De repente, o Gargalheiras se transformou num ponto turístico e quem era o carro-chefe? O camarão. Houve excesso da produtividade? Não. Ela foi totalmente absorvida por todos que passaram aí para lá. Então, saída nós temos. Vontade nós temos. O que precisamos é que essa vontade chegue ao Executivo Municipal e seja dado esse direito, esse pontapé, para que algo se faça pelos 8.000 produtores rurais do município de Quase-Novos. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.